meu nem está aqui para acompanhar. Você pegou? Peguei. Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez aqui no nosso Web TV Meon, nossa live no Facebook. Hoje recebendo o vereador João Vidal, de Taubaté. João, obrigado pela tua participação, pela tua vinda aqui para São José, conhecer aqui nossa Web TV. Vamos falar bastante hoje sobre o Rio Una, sobre política de forma geral. Obrigado pela tua vinda. Eu agradeço, Fernando. Estou muito feliz de estar aqui no quartel-general aí da Rede Meon, né? Revista, portal. Sempre tinha curiosidade para saber de onde sai tanta coisa bacana e bonita aí. Então, e vejo que aqui vocês estão muito bem localizados e tem bastante inspiração para fazer esse produto bacana que vocês fazem. Então, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também. Maravilha. Obrigado, João. Junto comigo, o barbudo mais famoso do Vale do Paraíba, João Pedro Teles. Boa tarde para o pessoal que tá acompanhando, né? Quem quiser fazer sua pergunta é só mandar aqui para a gente no Facebook também, ou no WhatsApp, né? Que já logo aparece aí no GC. E lembrando aí que a questão do Rio Una, né? É abastecimento aí de cerca de 30% da população de Taubaté. Então é uma questão super importante para a gente debater, né? Então daqui a pouco a gente continua aí a bater um papo, né, Fernando? Então quem quiser trocar ideia com a gente sobre política, sobre o Rio Una, quem não entende nada do Rio Una, o que é o Rio Una, fica ligado que a gente vai falar bastante. Tem aqui nossa revista desse mês, Metrópole Magazine, edição de setembro, já está nas bancas, distribuídas em toda a região. Está muito bacana. A gente é suspeito para falar, mas está legal mesmo. João, vamos começar a falar sobre os assuntos que nós separamos. A principal questão da semana, dos últimos dias, é a questão do Rio Una. Muitas pessoas em Taubaté ficaram sem água devido a um problema que teve no Rio Una, um desvio que teve no Rio Una, segundo a Sabesp. Você tem falado bastante na tribuna, na Câmara, sobre esse problema do Rio Una, há muito tempo levantando já essa questão da importância do Rio Una para a cidade. Era possível que a Sabesp visse esse problema anteriormente, evitasse esse transtorno todo que está se criando na cidade? Ah, sim, não tenha dúvida. Não só era possível, como ela viu. Mas viu e se omitiu atrás de um dispositivo legal que diz que ela não tem responsabilidade sobre o rio. Parece um contrassenso, né? Eu entendo que legalmente ela não tem a responsabilidade, mas ela capta bastante água do rio e comercializa essa água para os consumidores, mas a responsabilidade legal dela se limita ali no trecho que ela capta a água. A Sabesp sabe sim do problema que o Rio Una tem, de assoreamento, de desbarrancamento, de sedimentos nas suas águas, mas nada fez ou fez muito pouco para solucionar esse problema, um problema que na verdade nem foi solucionado. Teve um paliativo que foi feito lá, normalizou a captação de água pela Sabesp, mas continua aí com a tragédia anunciada mais uma vez. Contextualizar quem tá assistindo a gente, Taubaté ficou dois dias sem água, né? Isso. Uma boa parte da cidade sem água. E 30% da água utilizada em Taubaté provém do Rio Una. Isso. E a Sabesp alegou que teve um desvio no Rio Una, por isso que deu esse problema. E o proprietário da área onde teve o desvio falou que notificou a Sabesp em fevereiro. Sim. E a Sabesp fala que não recebeu notificação. Sim. Então, assim, alguma coisa está errada aí no meio da prosopopeia toda. E quem paga a conta é a cidade. O que o senhor, enquanto vereador, pode, mesmo que a Sabesp seja um órgão estadual, mas o problema acontece no município. Então, o que o senhor, como vereador, pode cobrar, pode intervir em prol da população? Olha, a gente vem uma infeliz coincidência, até explorei na tribuna da Câmara na última sessão, que aconteceu na segunda-feira, o local onde houve a obstrução do rio foi o local que eu havia visitado, também fazendo a mesma denúncia até antes que um dos proprietários, junto com outro proprietário. Não é o mesmo. Quando você esteve lá? Foi em janeiro de 2016. Um ano e meio quase. Um ano e meio. Dizendo que o rio estava mudando de curso, isso tudo está registrado. Em várias falas minhas na tribuna, exatamente no local que nós denunciamos foi onde aconteceu o problema. O problema é exatamente esse: houve uma obstrução do leito do rio e essa água foi ficando represada, avançando para o pasto de alguns proprietários ali que estão à margem do Rio Una, e a água deixou de chegar lá no trecho que a Sabesp capta água para abastecer 3 em cada 10 habitantes ali em Taubaté e Tremembé. A Sabesp foi lá e desobstruiu esse rio,
pegou os sedimentos que estavam obstruindo o rio e deixou na margem. Eu tive lá segunda-feira de novo, acusei isso. Falei, olha, esses sedimentos que vocês tiraram para desobstruir o leito, na primeira chuva que der, eles voltam para o leito do rio. E o risco de obstruir novamente é grande, porque é uma área bem com curva no rio, enfim, para muito sedimento ali, muitos galhos, muitos troncos de árvore, muita sujeira. Então já tem mais uma tragédia anunciada aí. Tomara que não aconteça, mas a gente está acusando. Essa denúncia que você fez? A Sabesp continua dizendo que não é responsabilidade dela, que a responsabilidade da E tem que liberar, e também é um rio que nasce em Taubaté, então responsabilidade grande do município. E quando dá problema, ninguém é dono do negócio. Ninguém é dono do negócio, exatamente. E é inconcebível pensar que a água está sendo tratada como uma coisa acessória, né? Não recebeu um investimento há muito tempo. A Sabesp pega água do Rio Una há mais de 30 anos e não fazer nem sequer um movimento, porque a Sabesp tem poder político, né? Sim. Um movimento no sentido de melhorar as condições do rio, o seu leito, o assoreamento, a recuperação da mata ciliar para manter essa água. E daí, como vereador, além de fiscalizar, denunciar e eu uso um termo, né, entre aspas aqui, o cutucar o tempo todo o poder público, tem ofícios meus com o ministro da cidade, que eu entreguei pessoalmente ao ministro da cidade, que tem condição de direcionar recursos para fazer essas obras no leito do rio. E não teve retorno. Não são obras, são intervenções. Não teve retorno. Já participei em várias reuniões no DAE para falar desse problema, junto com a Prefeitura de Taubaté, a Secretaria de Meio Ambiente também cobro que algo seja feito. Agora, nesses meus estudos, eu descobri que a CETESB tirou a responsabilidade da Polícia Ambiental de fazer algumas infrações e isso diminuiu demais a fiscalização. E passou para quem? Para ela, só que ela não tem corpo. Só que ela não tem perna para fazer. Para aumentar o poder político da CETESB, enfim, né? São os bastidores da política, ela não quis que a Polícia Ambiental continuasse fiscalizando. Eu estou em análise desse problema, é uma resolução de 2014 que eu não tinha conhecimento, e vamos encaminhar alguma coisa do tipo, olha, a Polícia Militar conseguia fiscalizar muito mais e melhor, autuar pessoas que degradam o meio ambiente, em especial os rios, e essa CETESB não está tendo condição de fazer, ou não está querendo fazer, enfim, não está fazendo. Então é nesse sentido que a gente vai atuando, vai cobrando para que uma situação dessa melhore, né? O senhor é do partido do PSB. PSB. O partido do PSB é redundante, né? É do PSB, Isso. que é o mesmo partido do vice-governador. Vice-governador Márcio França. Márcio França. Isso. O Márcio, ele tem conhecimento desse problema? Ele, como vice-governador, ele consegue de alguma forma ajudar a cidade com essa questão? Sim, o Márcio, de certa forma, a gente espera que ele tem conhecimento desse problema, e eu espero que a ajuda dele venha quando ele, em tese, deve assumir o governo do estado de São Paulo agora em abril, né? Isso já é público e notório. O Geraldo Alckmin deve se afastar para alguma candidatura, e ele se afastando, o vice-governador assume. O Márcio tem conhecimento desse problema, ele tem como vice-secretário de Ciência e Tecnologia pouca abrangência e pouca influência sobre uma Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo. E devia ser, de fato, fica aqui registrado, uma demanda feita por Sabesp, Prefeitura, Governo do Estado. Os deputados da região. Os deputados, mas não, poucos encampam essa bandeira como uma bandeira prioritária, como deve ser. Há algo mais prioritário para a qualidade de vida da pessoa do que a água? Só se for o ar, né? Fica sem água em casa, a gente sente a falta que isso faz, né? Exatamente. João, tem alguma questão do Facebook, o pessoal comentando? Lembrar aí pro pessoal que tá assistindo a gente no Facebook, né? Que a gente está acompanhando aqui no Facebook, então se tiver alguma pergunta pode enviar pra gente por ali. Se quiser mandar pra gente pelo WhatsApp, o número é 98218-4888. 98218-4888. Pode mandar a sua pergunta para o João Vidal. Ô João, eu conversei ontem com um grupo da Unital, de pesquisadores, e eles também estão bem preocupados com essa questão do Rio Una, né? A questão do assoreamento, né, que a gente já conversou por telefone, inclusive, e você disse que é uma questão importante ali, né, que pode dar bastante problema para a captação de água.
Conversando com um especialista, ele me disse que o rio Una ele já é famoso por ter, né, o Una dele já quer dizer até pelo próprio nome de água mais preta, né, uma água mais... Sim. Então, turva. ele é uma água mais turva, né, então você já tem esse problema natural. Mas pela ação do homem, né, que você tem um agravamento aí desse assoreamento. Certo. Bom, ele está chefiando, né, um projeto ali para mapear as áreas de assoreamento e também para tentar aumentar a profundidade do rio, né, que é o desassoreamento. Queria saber se você tem conhecimento desse projeto, né? O que eles me passaram é que eles estão, né, agora procurando, depois desse mapeamento, vão passar para o poder público, né, para mostrar a situação, mostrar onde podem ser realizadas, né, as intervenções. Queria saber se o senhor, né, como um parlamentar aí que está levantando essa bandeira, se o senhor tem conhecimento desse projeto, como que a conversa ali da Câmara com a Unital, né, o pessoal ali de engenharia ambiental que pode também auxiliar, até a própria Sabesp, né, sentar todo mundo ali e tentar conversar, porque na ponta final ali está o munícipe, né, que não pode ficar sem água. Sim, eu sempre tenho acompanhado aí as ações, especialmente do Departamento de Agronomia da Unital, que está instalado ali às margens do rio Una. Desculpa. A gente construiu junto, inclusive, aí a proposta de um programa importante que está no plano diretor. A proposta nossa, conseguimos inserir no plano diretor para ele ter mais força, que é o pagamento por serviços ambientais, que abre aí um canal de investimento público em propriedades privadas que tenham produção de água. Então, que a propriedade passa o rio na propriedade privada, ela pode receber incentivo para recompor aquela mata ciliar, ou ela tem uma nascente dentro da sua propriedade privada, esse proprietário pode receber recursos públicos para preservar a nascente, porque tem ali um bem protegido que é a água não vai servir só aquele proprietário, vai servir todos que vão se usar da água, essa água que vai abastecer o rio. Então tenho bastante contato, recentemente estive conversando com o professor China, que se destaca também no sentido ali da Unital, no sentido dos rios. Com ele é um dos que trouxe aí exemplos de Guaratinguetá. A gente vai começar uma discussão sobre o fundo, para montar um fundo para que seja direcionado recursos para o rio Una. Então muitas ações são feitas pela agronomia. Isso aí é novo, né? Vai ter um fundo que vai trabalhar em prol do rio Una. Olha, na verdade já existe um fundo com uma rubrica específica nesse fundo em Guaratinguetá. A gente quer trazer esse modelo para Taubaté. E o professor China foi responsável pela criação desse fundo em Guará, e a gente tem condição de replicar essa boa iniciativa em Taubaté. Então a conversa está no começo ainda, mas... E também a gente é muito novo, a gente ter recentemente criado o Fundo de Meio Ambiente, o Conselho de Meio Ambiente, que Taubaté não tinha antes até agora a gestão Ortiz Júnior. Nós criamos lá. Eu tenho conhecimento de um projeto que foi feito pelo arquiteto Dr. Pedrosa. Ele tem um projeto, e esse projeto eu fiz chegar na mão na época, ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que é fazer algumas intervenções no rio, com barragens, controle de vazão. Eu não sei se é o mesmo projeto, provavelmente não, mas os termos específicos do projeto que o João Pedro me traz aqui, não sei se ele está concluído, não conheço ainda especificamente. Porque tem muito estudo, né? muita tese de doutorado, muita tese de mestrado que vai acontecendo lá, a gente não tem acesso a tudo. O fato é que hoje a Secretaria de Meio Ambiente de Taubaté é chefiada pelo professor Paulo Fortes, que é da agronomia, então há um contato muito grande. Tudo isso que eu falo, eu sempre reporto, principalmente aos professores da Unital, que são a minha fonte de informação, e agora também a Secretaria de Meio Ambiente, que tem um professor da Unital chefiando a secretaria. Então não há que se falar em recuperação do rio Una, não há que se falar em política ambiental sem envolvimento da Unital, que tem aí clamado no deserto há bastante tempo, mas ela também tem pouca força política para conseguir tem uma obrigação executar. Moral da Unital de estar à Perfeito. frente disso. Né? É isso aí.
João? Tem no WhatsApp nosso aí. Ainda o pessoal está participando aqui, mas assistindo mesmo do que comentando, né? Está... deixa eu dar até uma olhadinha aqui. Acho que por enquanto ainda não temos uma pergunta aí. Só o pessoal mandando olá aqui. Até a gente mandou olá para todo mundo. Mas mandando um joinha, alguma coisa assim. Ainda não estão participando. O relacionado ainda ao Rio Una, João, 30% da água do Taubaté vem do Rio Una. Certo. Então muita gente fala, pô, o Taubaté com tanto problema, a gente fica falando de rio, né? Às vezes a gente não tem a consciência de que a saúde, educação, transporte, sistemas são importantes, mas tem ninguém olhar para essa questão ambiental, daqui a alguns anos a gente não vai ter água. Pois Ou vai ter problema de água continuamente, como a gente teve recentemente na cidade. Pois é. É muito fundamental. E é desenvolvimento. Não vai haver desenvolvimento na cidade e num futuro muito próximo se a gente não conseguir comprovar que a gente é um bom produtor de água, que a gente tem água para garantir o desenvolvimento que a gente precisa para a cidade. E a gente consegue, de maneira sustentável, garantir o desenvolvimento e garantir a qualidade de vida das pessoas, tendo água de qualidade. O Rio Paraíba é o rio mais importante da nossa região. É um rio que sofre com a ação do homem há muito tempo. É um rio que tem comprovadamente metais pesados em suas águas, tal. E é a maior fonte de captação de água para a nossa região aqui. Mas o Rio Una é um rio que também é importante, o segundo mais importante da bacia, e que não tem esses metais pesados. A gente vai deixar ter metais pesados? Vai deixar ele ser assoreado? Pô, por que não inverte a lógica? Esse número de 30%, há a possibilidade de aumentar? Ou esse já há a possibilidade. Os professores da Unital, alguns chegam até a falar que o Rio Una abastece uma cidade de 600 mil habitantes, mas acho que são unânimes em dizer que abastece uma cidade de 500 mil habitantes. Taubaté e o entorno. Taubaté é o entorno. Taubaté também é Pinda, por exemplo. Entendeu? A gente poderia estar abastecido só pelo Rio Una. E é difícil, né? Quem acompanha isso na rede social vê bastante, estão andando bastante pelo Rio Una já há algum tempo. Além desse ponto que teve esse problema do desvio, tem alguns outros locais do Rio Una que apresentam um problema semelhante? Olha, a gente tem conhecimento mais desse trecho do Rio Una, porque ele adentra muito em mata fechada, lá para cima desse trecho. Esse trecho é o trecho mais urbano, que é o trecho que sofre mais problema. Agora, em todo caso, também não é uma região fácil. Tem também os fatores naturais que contribuem para o rio ter muitos sedimentos em suas águas. É um rio que corre da serra para o Paraíba, né? Da serra para o vale. E é uma região com solo... Eles usam um termo, mas não é um solo enfraquecido, digamos assim. Um solo que aos poucos, com o passar dos anos, ele vai caindo. Então tem o assoreamento também natural. Por isso que é importante a mata ciliar ser completamente preservada. Os 30 metros ali nas margens do rio tem que ser de mata adequada, uma mata que segure essa areia, essa terra, essas estradas. Existem muitas estradas que são abertas em propriedades particulares, especialmente por aqueles que cultivam eucalipto, que são estradas que degradam demais, porque você desmata, você corta o barranco e isso com o tempo vai caindo para dentro do rio. Essa inclusive é uma das questões, né, do projeto que eu estava citando, né, do levantamento, essa questão das estradas, né. Então a ação, o rio já está num lugar com solo empobrecido, né, mas as estradas, a falta da captação de água, né, ela atrapalha bastante, e essa questão da mata ciliar também, porque você tem os galhos ali, né, então não é a mata, a mata nativa, né, uma mata ali que cresce, que às vezes é até danosa pro rio. Eu me lembro uma vez que eu acho que faz um bom tempo, em uma das ações aí do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente aqui de São José, isso foi em 2014, 2013, eles fizeram um rafting no Rio Paraíba, junto com um ambientalista. Então, assim, foi legal porque, né, deu para navegar ali no rio, né, nunca tinha feito isso. Sim.
Mas perceber duas coisas. Primeiro, o assoreamento, né? Que tem horas que você bate com o remo, ele bate na areia, então é muito raso mesmo. O rio, né? Com muito pouca profundidade. E a outra questão, o ambientalista que estava com a gente falou justamente sobre isso. Ele falou, olha, essas árvores que estão aí perto, né? Que você está vendo, parece que está bonito, mas não. Essas são árvores danosas, né? Que não fazem parte da... Então, às vezes, a gente passa, olha, vê que está verde ali, mas não é necessariamente saudável para o rio, né? Perfeito. Não é aquele verde que vai garantir a saúde do rio. É isso mesmo. E é um contrassenso urbanístico, porque para você ter urbanisticamente uma cidade equilibrada, você depende da água. Daí o cidadão que tem um terreno dentro da cidade e vai fazer dele um loteamento, ou seja, abrir ruas nesse terreno para desenvolver esse terreno, ele encontra vários obstáculos. Agora, o cidadão que tem uma propriedade rural, ele abre a estrada que quiser dentro da sua propriedade e não é fiscalizado. Não acontece nada. E essa estrada causa erosão, causa desmatamento, causa assoreamento do rio e não é fiscalizado, sabe? Então, a gente precisa rever esses conceitos urgentemente. Em Taubaté, eu estou trabalhando bastante para isso. Legal. O Eric aqui de Taubaté, mandando aqui pelo WhatsApp, perguntando qual é o papel da Sabesp, né? Se isso está... se isso está contemplado no contrato, né, que Taubaté tem com a Sabesp. Queria que você dissesse um pouco para a gente, esclarecesse, né, qual que é essa questão, assim, o que é papel da Sabesp, o que é papel da prefeitura, o que é papel dos produtores de eucalipto, talvez, né, ou de quem abre aquelas estradas na zona rural, né, nas proximidades do rio ali. Olha, esse é um bom tema para a gente tratar no momento da renovação da concessão da Sabesp, né? Mas no contrato atual não contempla, e tanto que a Sabesp não se preocupa tanto com isso, dizendo que não tem responsabilidade sobre o rio. Aí, de fato, no papel, na lei, ela não tem responsabilidade sobre o rio. É mais ou menos assim. A Sabesp capta água no Paraíba, mas não é ela que tem que preservar o Paraíba, né? Está captando água lá, então do município. Como é que é? A Agência Nacional de Águas, o governo federal, porque o Rio Paraíba é um rio federal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Ministério da Cidade, são eles os responsáveis para manter o rio vivo. E como o rio nosso lá é intermunicipal, porque ele passa ali por 3 cidades, ele nasce em Taubaté, deságua em Tremembé, mas tem pedaços dele que a outra margem pertence a Pinda. São 3 cidades ali, então são responsabilidades municipais, né? Ali das 3 cidades, Taubaté, Pinda e Tremembé. A Sabesp faz o trabalho dela e ela é responsável por cuidar da área da captação. A minha crítica é o seguinte: olha, Sabesp, você usa o rio para te dar renda, para te dar lucro, né? Você tem ações na Bolsa de Valores, senhora Sabesp, você tem poder. Então por que você não vem em contrapartida fazer essa cobrança, fazer essa pressão no governo? Como existe na questão imobiliária, né? Exato. A empresa vai criar um prédio, mas tem que arrumar a rua da frente. E como exato. Isso já tem, né? E falando aí uma outra comparação, né, com concessionários, é também a questão das concessionárias das rodovias, né? Você paga o pedágio ali, você recebe, mas você tem que deixar a rodovia, né, em condições de uso. Né? É um bom paralelo. Até os arredores ali, né, das rodovias também existe um trabalho ali com comunidades e etc. Né? Sim. João, eu queria aproveitar a tua participação aqui com a gente. A gente falou bastante do Rio Uno, que é só a gente falar um pouco sobre política. É presidente do PSB em Taubaté. Isso. Partido do vice-governador. Teve o Eduardo Campos e a Marina, candidatos a presidente em 2014. E como que você vê a participação do PSB na eleição do ano que vem, 2018? Como que o PSB está se montando aqui na região para atuar na próxima eleição? Olha, o PSB é o partido que proporcionalmente mais vem crescendo no Brasil, né? A gente tinha um projeto nacional com o Eduardo Campos, para as pessoas situarem. Eduardo Campos é aquele que morreu no desastre de avião em Santos, né? Era o nosso candidato à presidência da República, e veio ser substituído pela Marina Silva nas eleições de 2014. O partido naquele momento cresceu bastante, a despeito da morte do nosso principal líder na época. E nas eleições agora últimas de 2016,
o crescimento do partido continuou, mas no estado de São Paulo ele deu um salto significativo. O partido teve algo em torno de 8 milhões de votos no Brasil, sendo que 4 milhões e meio foram no estado de São Paulo. Então, mais da metade dos votos que o partido teve no Brasil inteiro estão no estado de São Paulo. Isso em decorrência de grandes cidades que nós ganhamos das prefeituras aqui no estado de São Paulo, como Campinas e Guarulhos, que é a segunda e a terceira maiores cidades do estado. Então, a gente é o segundo maior partido em representação municipal do estado de São Paulo. Isso por si só já qualificaria o PSB para ter uma pretensão estadual, né? Uma pretensão do governo. Mas o presidente estadual nosso é o vice-governador do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin que não pode mais concorrer ao governo do estado, porque ele já está no seu segundo mandato. Então, de qualquer forma, ele não é concorrente, ele deve se afastar do cargo para concorrer, muito provavelmente, à presidência da República. E então, Márcio França assumiria o governo ali em 1º de abril de 2018. Esse é mais um elemento que torna ele altamente competitivo. E a gente conhecendo o Márcio França, como a gente conhece a capacidade de realização e articulação dele, e os números estão com ele nesse sentido, ele foi prefeito de São Vicente, que é uma cidade mais ou menos do tamanho de Taubaté, mas com um orçamento 3 vezes menor que Taubaté. Então, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, com 3 vezes menos o orçamento de Taubaté. Então, um desafio muito grande. Mas o Márcio conseguiu se reeleger prefeito na ocasião com 93% dos votos, um número que até hoje não foi batido no Brasil. Então ele já se declara pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Nenhum governador em exercício buscando a reeleição em São Paulo perdeu a eleição, então isso também o anima bastante. Fizemos a convenção agora estadual no último sábado, ele foi confirmado como presidente da estadual, tinha mais de 2.000 delegados presentes nessa convenção que aconteceu na Assembleia Legislativa, e isso deixa o nosso partido muito motivado, muito animado. O segundo maior partido no estado de São Paulo, um partido que mais cresce no Brasil, um partido que não está envolvido profundamente como outros em questões polêmicas, especialmente da Lava Jato, um partido que tem proposta, e essa motivação, esses números são disseminados nas regiões e deixam todos muito animados. Aqui na região do Vale do Paraíba tem um deputado federal que é o Flavinho, que é do PSB, mas a região também deve lançar alguns candidatos. Ontem houve aí, foi adiado, né? Mas deve confirmar o fim das coligações. O PSB já defende isso há bastante tempo. O PSB lança chapas puras, né? Como diz no vocabulário politiquês. Sem coligação o PSB lança, então isso vai fortalecer ainda mais o PSB. E a gente tem atraído muitas lideranças regionais, muitas lideranças políticas para o partido, vislumbrando esse bom projeto que o partido tem para o governo do estado de São Paulo, para o estado de São Paulo como um todo. Está bem empolgante participar do PSB, o partido que eu escolhi estar para minha carreira política, para me eleger vereador, e é o partido que eu quero ver chegar ao governo do estado, se Deus quiser. Como liderança do partido, queria colocar a questão do Alckmin. Tem uma disputa interna entre o Alckmin e Dória, né, para a pré-candidatura do PSDB. Certo. Pensando que o Dória seja candidato tucano, já é notório que o PSB já convidou o Alckmin para ser candidato. PSB? Existe esse convite, esse não. possível acordo para o Alckmin disputar a presidência pelo PSB? Não, eu não tenho conhecimento desse acordo, não. Mas é claro que o Alckmin seria muito bem-vindo no PSB. Eu, falando por mim, né, não sou do Executivo Nacional, mas pelo que as impressões que eu vejo das discussões partidárias, se o Alckmin quiser mudar de partido, eu acho que as portas para ele estariam todas abertas, especialmente do PSB no estado de São Paulo, que é o vice-governador dele, né? Que é alguém que um entusiasta da campanha de Alckmin ao governo federal. Mas eu não sei do convite, realmente não sei como estaria. O fato é que o Márcio França defende que o momento é para Alckmin como presidente da República. O Brasil, segundo palavras dele, parafraseando Márcio França, o Brasil vive momentos de muita
depressão, euforia, e que ele entende nos estudos dele que o Brasil está precisando de estabilidade, e que é a estabilidade que o Alckmin consegue dar há muitos anos em São Paulo. Ele tem as críticas dele ao governo estadual, mas ele diz que é inegável a estabilidade que o estado de São Paulo, que por si só tem 3 vezes o PIB da Argentina, né? Ou seja, quem governa São Paulo tem comprovadamente condições de governar o país. Ele entende que o momento que o povo vai enxergar que os resultados do governador Geraldo Alckmin no estado de São Paulo vão cacifá-lo e vão levá-lo à vitória nas urnas para a presidência da República. Na pesquisa da CNT, Confederação Nacional de Transportes, certo, e divulgada ontem, o Lula aparece em primeiro, né, na pesquisa com 32%, Bolsonaro em segundo com 19%, uns quebradinhos, e aí no cenário que tem o Alckmin, ele aparece em quarto, atrás da Marina. O João, você tem alguma só voltando, né, à questão ambiental, né, que a gente começou a falar um pouco de política, não que a questão ambiental não seja política, né, muito pelo contrário, mas falando um pouco de projeções, né, desse jogo político aí, todo mundo se preparando para essas eleições de 2018, mas voltando um pouco à questão, só para registrar aqui que o Igor Francisco, ele é advogado de uma mineradora, realiza a dragagem ali no Rio Paraíba, em Tremembé. Bom, ele afirma que por mais que eles estejam fazendo tudo, né, com aval ali dos órgãos, né, e com todas as preocupações ambientais, ele quer colocar na questão aqui também que os órgãos licenciadores, né, do meio ambiente não tem meio termo e que são um entrave aí, segundo ele diz, para sanar alguns problemas ambientais. Então, queria até passar a questão aí para você, João, se de fato esses órgãos licenciadores são entraves mesmo, né? Se as exigências são muito altas, né? Se não existe meio termo, né? Que é a expressão que ele coloca aqui. Queria saber qual que é o seu ponto de vista aí. O meu ponto de vista é que o meio ambiente definitivamente não é uma política de Estado. Se o meio ambiente fosse uma política de Estado, uma política prioritária dentro dos governos, ele teria uma equipe, teria um programa, teria uma lógica, teria uma continuidade e não seria usado para encampar apadrinhados políticos, encaixar pessoas, assim como é o turismo, por exemplo. Precisa de alguém dar um cargo para alguém. Põe ali aquele no cargo do turismo. Precisa dar um cargo para outrem. Põe ali na Secretaria de Meio Ambiente. Então, ainda a política de meio ambiente no Brasil ainda não conseguiu vetorizar o desenvolvimento sustentável como um objetivo. Então, o desenvolvimento sustentável passa obrigatoriamente por políticas ambientais que garantam os nossos recursos para o futuro, mas também garanta que a gente consiga desenvolver. Então vamos usar o exemplo aí do advogado que é advogado de uma mineradora. Não há desenvolvimento se você não conseguir, não tiver areia, por exemplo. É um insumo importante para o desenvolvimento da construção civil, para dar um exemplo aqui. Não vai haver desenvolvimento sem isso. Mas o Estado tem que entrar no circuito para dizer como nós vamos manter essa atividade desenvolvimentista de maneira sustentável. E essa diretriz não tem, porque a diretriz está na cabeça de cada gestor que está de plantão nas instâncias de meio ambiente. Cada hora muda essa gestão. Cada hora muda essa gestão, então não tem uma continuidade, não tem uma lógica. Então a gente não vai desenvolver, e hoje o desenvolvimento, a riqueza, falam muito de economia criativa e economia ecocriativa. Está nisso, não vai haver desenvolvimento se nós não pensarmos com sustentabilidade. Não há desenvolvimento sem sustentabilidade, vai acabar o desenvolvimento. Vai chegar uma hora, por exemplo, que a gente não vai conseguir captar areia mais, porque não tem jeito mais de captar areia, porque na exploração foi de maneira tão desordenada, tão desregrada, porque agora não pode mais. É que a gente estava falando da depressão, euforia. Talvez a gente tivesse um equilíbrio, a gente poderia estar crescendo
a 2% há muitos anos. Aí teve um momento que cresceu a 6%, a custas de muita isenção, a custas de muita política desacertada, para chegar um momento que a gente teve uma depressão de 2%. Eu ia fazer justamente essa comparação. Né? Você tem muito dinheiro, aí você gasta tudo de uma vez. Exato. Chega uma hora que você não tem mais. Exato. Você cresce, cresce, uma hora acaba. Recurso natural é a mesma coisa. Perfeito. O que aconteceu na economia pode acontecer na parte ambiental. Com a parte ambiental, exatamente. Então é o seguinte, vamos transformar todas as roças em Taubaté em roça de eucalipto. Então os caras passam 40 anos cultivando eucalipto. Na hora que a terra estiver esgotada, eles vão sair de lá e não vão dar renda ao produtor. O que vai acontecer? O produtor que hoje arrenda sua terra para ganhar eucalipto não vai ter R$1 mais. Vai vir para a cidade. A terra vai ficar, não vai produzir e acabou. Você não tem desenvolvimento, não tem mais nada. Acabou com o solo, acabou com o rio. Não tem mais alface para comer no almoço. Entendeu? Mas enfim. A sustentabilidade é a palavra, é o segredo. Outra questão aqui, já só registrar aí quem está com a gente aí, o Alexandre Valente, né? Mandou um abraço aí pro o Alexandre é um amigo. Pro João Vidal. O Sérgio Pereira trazendo uma outra questão aí, falando que os bares da João Batista Soares Queiroz Júnior estão trazendo uma clientela um pouco diferente ali, relatando aí alguns furtos, né? Os moradores estão relatando e falando que ali virou um centro ali de bebedeira. Esses são os termos que ele tem usado. Queria saber, ele não faz uma pergunta, né? Mas legal registrar aí a participação do Sérgio e passar aí para o vereador, se está sabendo de alguma coisa, se recebe alguma reclamação ali do local e o que dá para fazer ali. Sim, existem várias reclamações, tem sido objeto de audiência pública na Câmara, inclusive, a atuação dos bares, muita discussão também com relação à música nos bares, a perturbação do sossego. Tem bastante gente envolvida nessa questão. É uma questão de difícil solução. Eu não sei se é tão difícil solução assim, mas é uma questão que sempre é muito delicada, muito polêmica, que é o direito de um termina no começo do direito do outro. Então, isso é subjetivo. Né? Não devia ter tão subjetivo assim, né? Devia ter uma regra mais clara. E essa audiência dos bares gerou uma polêmica grande na cidade, né? Exatamente. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre essa audiência, esse tema que foi levantado na audiência pública, da possibilidade de fecharem alguns bares, que após as 10 da noite, no horário que já é proibido ter som alto, tem que possivelmente cancelar o alvará do bar. Exato, existem vários problemas. Por exemplo, tem um bar na cidade que começou a fazer show. Daí você vai ver o alvará que o cara abriu, é um restaurante. Fala, meu amigo, mas você abriu um alvará, a gente autorizou, né, a prefeitura, autorizou você se instalar aqui, porque você falou que ia ser um restaurante. Daí você vê que aqui é legal de fazer show, você começa a fazer show, você não tem acústica, não tem saída de emergência, você não tem... meia-noite aquela baladeira no meio da... Exatamente. Do residencial, né? Exatamente. Fora a questão, você falou da saída de emergência, né? A gente parece que não aprende, né? Com os erros, com as tragédias, né? Então, se você fizer uma blitz aqui na região, nos lugares que oferecem show para... saída de emergência, questões de segurança, você vai ver que várias pessoas, assim, há várias tragédias anunciadas, né? Muita gente aglomerada, né? Em alguns lugares, né? Então, é uma outra questão, né? Fora o sossego, né? Que aí a gente entra nessa ideia do alvará, né? E depois até queria enveredar o papo aí para essa questão dos bares, né? Já que é uma questão importante de Taubaté. Mas você tem também essa questão da segurança, né, vereador? Não tenha dúvida. A questão de segurança é crucial, né, cara? A gente tem um risco falar, porque daí parece que você está... Sabe um discurso que vem em contraposição ao discurso da regulamentação? É que o cara está gerando emprego, que o cara está gerando renda, deixa o homem trabalhar. Deixar o homem trabalhar, o que aconteceu? Deixar o homem trabalhar na Boate Kiss, o homem trabalhou e matou mais de 200, né? Então é uma questão que o poder público enfrenta muita resistência também, porque o bar geralmente mobiliza, gera paixões em torno dele. Daí, então é um debate político que tinha que ser mais... Que não é estar contra a música, estar contra o emprego. Não é. Você tem Você está a favor da ordem, né? A favor da lei. É isso aí. Mas a questão
aí que eu queria colocar, né, até para aproveitar que a gente entrou nesse tema, quais são as contrapropostas que talvez a Câmara não poderia ser um lugar de diálogo ali, né, para que, como o senhor falou, esses argumentos são importantes também, né? A gente sabe que os donos de bar, alguns exageram, né? Mas se você tem uma proposta, se você tem um local, você tem, não sei, a gente vê algumas avenidas, né? A Paulista em São Paulo, por exemplo, eles param e aquilo ali vira um lugar de lazer, de entretenimento. Passeio. Então, assim, eu não entendo por que Taubaté, São José, inclusive, né? Anchieta aqui, poderia ser um lugar super, super bacana, né? Pra gente ter um lugar de passeio ali e que não é explorado. Fechava a Avenida Itália sexta-feira à noite para... às vezes não falta também uma opção, por exemplo, de você ter um corredor gastronômico com bares, com diversão, com segurança, né? E com essa coisa de utilizar o espaço público e que todo mundo ganhe, né? E Taubaté é uma cidade com cultura efervescente aí, né? Não seria uma solução, vereador? Como é que a Câmara pode se posicionar aí como um lugar de diálogo, né? Talvez. Olha, eu acho que a Câmara já faz esse papel. Eu vou falar por mim e vou dar um dado aqui com fatos. Eu participei e ajudei a intermediar uma reunião com os proprietários de bares da Avenida Itália, de Taubaté, com o prefeito. Foi... O Igor vai lembrar a data, Igor? Foi recentemente, né? Foi no começo desse ano. E exatamente para parar algumas arestas, porque não é interessante. Eu vi ali, pelo menos na manifestação do prefeito, ele não quer criar problema para os bares, mas ele não pode também criar problema para o trânsito, não pode criar problema para uma ambulância não poder passar na rua. Alguém não pode... ali do lado, né? Na época, esse bar que inaugurou como restaurante, depois virou casa de show, o proprietário não estava lá, mas outros concordaram, realmente, não dá para aceitar uma coisa dessa, que quando teve um show ali, teve uma pancadaria na frente do bar e tal. Então, você tem total razão, João Pedro, que é o diálogo, é a concertação, que é também, de fato, o que nos resta, porque o mercado se autorregula, né? Se a gente não conseguiu, não foi capaz de fazer um planejamento tal, de que a gente pudesse orientar, pudesse... direcionar locais mais apropriados para isso. Então, por exemplo, local de bares e entretenimento, não ser local de residências, né? Mas não houve, infelizmente, Taubaté não houve essa ordem. A especulação imobiliária em Taubaté também, a mim me parece que foi muito desregrada. Eu lembro que teve uma discussão até antes de eu entrar do mandato, queriam construir prédios de residenciais ao lado da Ford. É difícil. Pô, mas ali já é industrial, você vai construir para criar um problema, vai começar a morar ali centenas de pessoas, vai falar assim, tá vindo fuligem aqui. Não, a Ford já está lá antes. Não tem um plano diretor que... esse é o plano dos próximos 40 anos. Não tem isso. Não, né? Não tem. Agora tem, para os próximos 10 anos. O plano diretor foi bem feito em Taubaté. Agora, agora é 2017, né? A gente desde sempre não tinha. Então a gente pecou por planejamento urbanístico na cidade, não houve, sabe? Você não tinha cabimento, um gestor com uma visão minimamente desenvolvimentista construir uma avenida que fosse há 30 anos atrás. Há 30 anos foi o quê? 87? 87. Os gestores de 88 para cá, que construíram avenidas nesse tempo, construíram avenidas sem ciclovia. Construir avenidas sem recuo para estacionamento. Né? Ou então deixar construir uma unidade de faculdade com 3 mil alunos num local com uma via de mão dupla, que todo dia vira um problema, todo dia vira um caos no trânsito. Então, num passado muito recente já não planejaram, no momento que o planejamento já era a prioridade. Estourando. Não estão falando de 1970. No início dos anos 2000 mesmo. Exato, no final do século XX, vai. E então, é o que vem estourar agora, né? E o que está estourando aí. Está estourando aí. Tem como virar esse jogo? Olha, eu acho que... Se não fizer nada agora, daqui a 20 anos o problema está muito pior. Continua. Não, eu acho que sempre tem como, né? É uma tarefa para os urbanistas, arquitetos, pensadores e tal. Talvez eu possa contribuir um pouquinho, mas você encontra soluções aí, né? Taubaté vai passar por um desenvolvimento grande ali na área sul, que é a área do Rio Una, que é a área que Taubaté tem para crescer.
e parece importante falar disso. Vai ter o desenvolvimento lá urbano. Por que deixaram o desenvolvimento urbano? Fala, deixamos o desenvolvimento urbano exatamente para regular, porque o desenvolvimento urbano já há. Já pegaram lotes grandes de roça, de fazenda, transformaram em chacrinha de 1.000 metros, irregularmente, com contrato de gaveta, que já estão jogando seus esgotos, sabe Deus onde. Então, ou você reconhece aquilo ali como área urbana e tenta regularizar, ou você deixa aquilo como área urbana de fato e não regulariza nunca mais. Então, vai ter que fazer uma reorganização ali, mas tem que ser alguém que pensa grande, que pensa longe. Eu estou meio com medo, não estão pensando tão grande e longe, não. Esse CAF de 60 milhões de dólares que vai chegar daqui a pouco para Taubaté. Certo. Isso pode ser um peso contra esse desenvolvimento a longo prazo, talvez a curto prazo seja acaba que é uma boa solução para a cidade, mas a longo prazo isso pode trazer algum tipo de problema nessa linha que a gente está conversando de desenvolvimento? Eu acho que pode trazer bastante dificuldade para os próximos gestores, especialmente aqueles que vão pegar o boleto, né, para pagar esse empréstimo. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo Só para contextualizar quem está assistindo, o dinheiro chega agora, né, para a última gestão do Ortiz. Isso. Acho que no último ano ele começa a pagar, mas a fatia maior do bolo vem para o próximo prefeito. Não, ele tem uma carência de 4 anos, eu acho, para começar a pagar. Tem uma carência de 4 anos. Então pode pagar. Desceria no último ano. No último ano do Ortiz ele começa a pagar tem razão. Menor. É o 4 anos, ele começa a contar agora. Um valor menor. E aí isso, tem razão. O bolo maior, eu não lembro exatamente a porcentagem, vem para o próximo prefeito. Que até 2024 ele tem que estar com essa conta quitada e é um valor que paga mensal. Então, sem entrar nos pormenores dos números, é o seguinte, pode ser um problema, ao mesmo tempo a pergunta é o seguinte, a gente precisa desenvolver, é para recusar um empréstimo tão barato como esse? De medo de não conseguir pagar? Né? Então, o que a gente tem que fazer? E daí é onde que eu vou entrar, e outros vereadores também têm conversado com isso. Vamos desenvolver a cidade com esse dinheiro, de maneira que o investimento seja tal que garanta um acréscimo de entrada de receita no município, que a gente não tenha problema para pagar a dívida desse... Porque a grande crítica hoje, assim, a Câmara aprovou esse empréstimo sem uma garantia real que vá ter condições de pagar lá na frente. Isso. Né? E essa é a grande ponderação que quem é opositor a esse empréstimo faz. E de certa forma tem uma certa razão, porque realmente você não tem... Tem total razão. Colocar. Agora, com esse dinheiro, é possível fazer esse investimento que lá na frente vem esse retorno? Exato. Também é possível. Né? Agora, aí que é o X, na minha opinião. Que entra toda a gestão. Né? É mais ou menos assim, vamos gastar 60 milhões de dólares desse empréstimo do CAF para a gente urbanizar a região sul da cidade. Gastou. Nossa, a região sul ficou tão urbanizada, tão desenvolvida, que agora a gente está atraindo tanta empresa legal, tanto desenvolvimento imobiliário que vai se pagar. É isso. Então a gente tem que fazer um investimento inteligente desse dinheiro, fazer esse dinheiro render. É esse que é o desafio. E a cobrança da Câmara. E que é o desafio que está colocado no colo do prefeito Ortiz Júnior. Que ele tem condição de fazer esse investimento render. Tem condição. Vamos ver se vai dar conta. A gente tem que... E um fator positivo cobrar para que dê conta. Que ele não tem que ser reeleger. Então ele pode fazer... tomando porrada, que ele não tem preocupação com a eleição. Pode fazer o que tem que fazer, né? Sair desapropriando e abrindo avenidas e desbravando o desenvolvimento de Taubaté, né? Para que o desenvolvimento seja tal que atraia mais desenvolvimento para a cidade, capaz de aumentar a nossa receita e fazer o pagamento. E fazer o pagamento, exato. João. Ótimo. O WhatsApp está apitando aqui, mas não é nada. Bom, acho que é isso, né? Acho que já deu pra gente, não sei há quanto tempo a gente já está conversando. A gente estimulou, vamos falar uns 30 minutos, mas são 50 já. A gente começou aí com a questão ambiental, né? Falamos até de bar. Então é só para... Deu até sede, hein, João? Só para citar um bom exemplo aqui de São José, de convivência, né? Tem um bar aqui de São José que o dono não ficava até depois da meia-noite, mas ali acima tem moradores, né? Então é um prédio que embaixo é comercial, em cima tem gente morando. Só que ali era um ponto de uma drogaria, então era tranquilo. Aí virou um bar, mas é um bar tranquilo até. E o pessoal já, né, cansando de um brigar com o outro, né? Que os dois não deixavam de ter razão. O dono do bar apagou uma janela
de uma janela para bloquear, uma janela acústica, e acabou com um problema. Então, para os moradores? Para os moradores ali de cima, né? Então, assim, uma porçãozinha de batata, né? Não, então o cara tá com um problema ali, fechou e sabe, é aquela questão de um ceder um pouquinho, o outro ceder um pouquinho. Exato, você exato. Chega num consenso, né? Isso é política, né? Exato. Só para dar um pequeno, né, uma pequena demonstração aí de como que conversando a gente consegue resolver as questões, né? E todo mundo cedendo um pouco, deixando o orgulho de lado, porque convivência é isso, né? Perfeito. Não adianta. Legal, Fernando. É isso aí, então obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço. Que assistiu a gente aqui na nossa web TV, nossa live no Facebook. Obrigado pela tua vinda. É o terceiro vereador da Câmara de Taubaté que aparece aqui com a gente. Então agradecer a Câmara, ao Diego Fonseca, presidente da Câmara, que está sempre presente com a gente aqui. Convidamos o Diego para vir também, a gente está tentando agendar com ele. Okay. Acho que é importante a gente falar, nós estamos em São José, né, o MEON, a nossa sede aqui em São José, mas nós atingimos em termos de público toda a RM Valley, todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Então a gente tenta pulverizar a informação, não centralizando só em São José, que é a principal cidade em termos de econômicos, né, em termos de território, mas é importante, as outras cidades também são tão importantes quanto. Claro. Eu sou taubatiano, então eu valorizo Taubaté. Principalmente, né, futebolisticamente, né, esportivo. Eu falo, Taubaté, em termos de esporte, Taubaté está sempre na frente, né? Sempre na frente. O João vai ficar bravo comigo, não tem problema, pode ficar. Então, João, obrigado pela sua vinda, obrigado, João. E eu agradeço, eu fiquei feliz de ter vindo aqui conhecer e também participar desse papo gostoso aí do MEON. Pode me convidar sempre que eu estarei aqui. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente volta ao vivo. A gente vai falar sobre o mercado de franquias de manhã, 10 horas da manhã, e às 15 horas o secretário de esportes de São José dos Campos vai estar aqui para conversar com a gente sobre o esporte aqui de São José. Então é isso, a gente volta amanhã e continua acompanhando o MEON, nossa revista está aqui, ó. Quem quiser ler o impresso, é só procurar aí Muito boa, cantos. Aí, João falou, tá falado. Vamos lembrar aqui, só antes do Fernando se despedir aí, que quem quiser receber as nossas notícias pelo WhatsApp aí, sem ter tanto esforço, 982184888, você manda um alô pra gente no WhatsApp, a gente já te adiciona e você passa aí a receber, a gente manda boletins de notícia diariamente pelo WhatsApp. Então você começa aí a receber nossos boletins, fica atualizado em tempo real do que está acontecendo na nossa região. E só um lembrete, aproveitando que o pessoal de Taubaté está assistindo a gente, acabei de voltar do Museu Mazzaropi, o pessoal lá falou que eles recebem muita gente de São Paulo, pouca gente de Taubaté, então fica aí um convite, uma convocação aí para o pessoal de Taubaté, que o museu é lindíssimo, então, poxa, se você tiver a oportunidade, visite o museu, porque é a história de um brasileiro sensacional aí, que né, tá aqui na nossa região, baratinho, R$11. Criança não paga, idoso não paga, estudante paga meia. É isso aí. Beleza? Pessoal, obrigado e amanhã a gente tá de volta. Valeu.